Mais uma vez, uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Vamos falar agora da Bíblia, das coisas boas que Deus tem para nós, né? Aqui nós vamos ler no livro de 2 Reis, capítulo 7, o que é a voz de um profeta ungido por Deus. Vamos falar do profeta Eliseu, né? Eliseu foi quem substituiu ao profeta Elias. O profeta Elias foi tomado para Deus, né? E é maravilhoso nós falarmos das coisas de Deus, porque dá alegria para nós falar das bênçãos celestiais nas nossas vidas, né? O que Deus pode usar um profeta, né? Chegando um determinado tempo, é o capítulo 7, vocês estão em casa, podem ler, que é um livro maravilhoso, é falar do profeta Eliseu, né? O homem que vivia no campo com seu pai, mas Deus estava no olhar diretamente para Eliseu. Porque é importante o olhar de Deus na nossa vida, né? Quando Deus olha para nós, aquela maravilha importante de Deus em todo o nosso ser, nosso viver, que é muito bom quando Deus olha para o homem, né? E ele transforma a vida do homem da maneira em que ele quer. E se nós deixar de transformar, melhor ainda, porque ele faz aquele vaso que ele gostaria de ter para usar, né? E nós vemos que, tendo uma grande infração, uma queixada de jumento, valendo um grande valor, muitas coisas, né? O profeta Eliseu chegou e disse: haverá uma medida de farinha vamos dar um exemplo que se fosse hoje R$1. Uma medida de trigo, né? Uma medida de cevada por R$1. Vamos suponer como se fosse o real de hoje. O capitão do rei disse: olha, mesmo se Deus abrisse a janela do céu, isso não aconteceria. E o profeta Eliseu responde para ele: você vai ver, mas não vai comer, não vai participar desse banquete. Porque quando o homem desacredita nas coisas que Deus fala, Deus ele faz uma coisa tremenda, porque um profeta, ele é ungido por Deus. Eliseu, quando chegou e falou: olha, vai ter uma medida de farinha por um cento, quer dizer, por um dinheiro, vamos dar um exemplo, por R$1 hoje. O profeta Eliseu estava sendo ungido por Deus e era Deus usando a boca do profeta Eliseu. E não era o profeta Eliseu. Porque no momento que Eliseu disse a Naamã: vai no Rio Jordão e mergulha 7 vezes e você ficar limpo da sua lepra, é porque Eliseu confiou em Deus. É a mesma coisa quando nós pregamos isso ontem, que Pedro disse àquele homem: levanta e anda. É a boca de um profeta falando forte na presença de Deus. Se um profeta ele fala e Deus ele cumpre. Porque o importante, só teve uma coisa que me deixa, me pega, me traz um pouco, trazer muito esses assuntos, porque nós não devemos fazer uso do poder de Deus para o nosso bem material. Isso foi que aconteceu com o Joazi, que era um dos ajudantes de Eliseu, o moço de Eliseu. No momento que ele foi atrás de Naamã e pegou o que era de direito, achando ele que era por direito pegar aquela prata e aquele ouro, e Naamã realmente, e Eliseu olhou para ele e disse: olha, vai herdar a lepra de Naamã. Nós corremos o risco, porque quem faz a obra é Deus. Nós não podemos cobrar nada pelas obras de Deus. Isso é muito importante na nossa vida, se nós queremos falar algo e Deus cumprir. Que era o caso de Elias, quando Elias pediu para descer fogo do céu, né? Às vezes as pessoas acham: eu vou trazer para mim um bem próprio com as coisas de Deus.
de maneira alguma. As pessoas confundem quando Jesus ele disse para os seus discípulos, lá no capítulo 10 de Mateus, aonde ele manda os discípulos fazerem as missões. Então, missões, a obra missionária é uma obra coletiva. Nós temos que ajudar, sim, o missionário a sobreviver em outros países, em outros estados, porque lá ele não tem emprego, lá ele não tem... Então, é necessário. Então, as pessoas confundem muito com esse mandato de Deus, quando ele diz não leve ouro, não leve prata, porque você vai ser sustentado. É totalmente diferente. Mas nós cobramos pelas obras de Deus, por aquilo que é de Deus, é perigoso e muito riscoso, para que nós fazemos uso do poder de Deus para o nosso benefício próprio. Né? Mas que Deus tem os seus profetas, ele tem. Aqui, quando não nasceu um profeta, quando ele olha na terra, que ele não vê, ele faz nascer. Ele faz nascer das estéreos, que nem fez José nascer, José do Egito nascer, Samuel nascer, que nem ele fez. Samuel substituiu o profeta Eli. Por quê? Porque o profeta Eli se corrompeu. Quando as pessoas se corrompem, Deus faz nascer profetas. Não se enganem e nem fique achando que Deus não tem poder para fazer isso. Quando Deus olhou em volta dos filhos de Jessé, o verdadeiro que ele olhava para ele, que ele tinha um olhar fixo nele, estava no campo. O profeta Elias tinha 100 profetas que andava com ele, mas o escolhido foi Eliseu. E Eliseu estava no campo, estava cuidando do rebanho do seu pai, fazendo as coisas também. Né? Se você começar no começo, aqui no final de Reis, Primeira Reis, e entrar em Segunda Reis, você vai ver a substituição. É unção de Deus. E esse homem profetizou. Vai amanhã haver uma medida de trigo por um dinheiro, vamos dar um exemplo, por R$1 hoje, e vai haver amanhã também uma medida de cevada por R$1. Vamos dar um exemplo que como se fosse hoje. Tá? As pessoas acharam que não, o capitão do Reis achou que não. Mas aconteceu. Mas isso aconteceu. Né? Tinha 4 leprosos em uma caverna. Quando aquele leproso olha um para o outro, e ele diz a seguinte frase: olha, iremos até lá ou então morreremos de fome. Lá na cidade deve ter comida, deve ter alimento. E assim eles fizeram. Os 4 combinaram, eles fizeram. Quando aqueles leprosos vinham vindo ao caminho, as pessoas achavam, os capitães do rei, os soldados do rei, os comandantes do rei, achavam que estava vindo um exército, porque o barulho era tanto, você pode ler essa história que você vai entender, o barulho era tanto que de longe dava para se escutar, e apenas eram 4 homens leprosos. Quando chegaram, todos fugiram. E Eliseu disse para o capitão: você vai ver com os seus olhos, mas não vai comer. E assim aconteceu. Você lê essa história, que é muito importante, é muito bonita, e é bom de ler e saber que Deus usa seus profetas. Existe profeta na terra, e Deus usa eles da melhor maneira possível. Nós não podemos se corromper. Nós não podemos, como se diz, achar e fazer das coisas de Deus para nosso benefício próprio, porque Ele nos sustenta, Ele dá força para nós trabalharmos, Ele nos dá emprego, Ele nos ajuda. Então, portanto, nós não podemos fazer das coisas de Deus ao nosso benefício próprio, porque Ele cuida de nós. E vocês querem melhor essa história, leia livro de Reis, Segunda Reis, você vai acompanhar esse capítulo 7, você vai acompanhar essa história. Eu só quero pedir que Deus te abençoe bastante, tá? A nossos jovens, nossos adolescentes, a você
que está enfermo, receba a cura em nome de Jesus, de qualquer tipo de enfermidade. Receba a cura em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também quero mandar um abraço para todas as nossas crianças, jovens, adolescentes, e mais uma vez, os aniversariantes de hoje. Que Deus abençoe a todos os aniversariantes, com muitas bênçãos, paz, saúde, prosperidade na sua vida, tá? Se tiver algum desempregado, que Deus abra uma porta de emprego para você ganhar um salário maravilhoso, um salário muito abençoado por Deus, que Deus abençoe seu lar e sua família, a todos vocês que nos assistem, que nos seguem. Quero que Deus abençoe bastante vocês, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus abençoe. Tenha um final de semana muito abençoado por Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo entre no seu lar e na sua família, com muitas bênçãos, paz, saúde e felicidade para todos vocês. E um abraço, Brasil. Que Deus abençoe meu Brasil, todo o povo brasileiro. Um abraço, vovô Romão, para todos. Que Deus abençoe.